Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial, daqui da Primeira Igreja Batista em Araras. Que Deus abençoe você nessa aula. Nós estamos estudando Teologia Sistemática e, especificamente, agora nós estamos tratando sobre a doutrina de Cristo. Já temos várias aulas prontas dentro dessa doutrina. Você pode buscar lá no YouTube e se atualizar nesses estudos. Hoje nós vamos encerrar Cristologia e depois nós vamos dar um tempinho no CTM para produzirmos mais materiais, mais aulas e depois vamos voltar com o nosso curso. Enquanto nós estivermos nesse tempo de descanso, vocês podem atualizar os estudos se eles estão atrasados ou vocês podem se aprofundar nos temas que nós já estudamos. Então vamos lá, nós vamos encerrar a doutrina de Cristo com a ressurreição do Senhor. Vamos falar sobre as evidências da ressurreição, que são consideradas provas da ressurreição de Cristo e também a relevância, a importância dela para a nossa vida cristã, para a nossa fé. Uma breve introdução, nós vemos aí, a pessoa de Cristo é envolta de milagres e mistérios do começo ao fim. Isto envolveu tanto a sua entrada na história humana terrena, pela encarnação, como seu final no grande milagre da ressurreição. Estudando sobre a pessoa, a obra de Cristo, nós pudemos ver nesse período todo que grandes milagres Jesus fez, mas também grandes milagres envolvem a própria pessoa do Senhor. Desde o seu nascimento, quando ele entrou a esse mundo, ele veio até nós assumindo a natureza humana de uma maneira miraculosa no seu nascimento virginal, como também quando ele saiu desse mundo e subiu aos céus para estar à direita de Deus Pai através da sua ressurreição. Então nós vamos ver sobre esse grande milagre da ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição de Jesus é central ou fundamental para a fé cristã, assim como nós vimos na semana passada que a cruz é fundamental. Então, a obra redentora de Cristo, que envolve a sua morte e a sua ressurreição, nós temos como fundamento, base, sobre a qual toda a fé cristã está alicerçada. 1 Coríntios 15, Paulo expressa essa verdade da ressurreição como fundamento, baliza da nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Não tem por que pregar o evangelho, é uma mentira. Como também é inútil a fé que vocês têm. Tudo está alicerçado, então, no fato que o túmulo está vazio. Se Jesus não ressuscitou, então ainda nós estamos perdidos nos pecados, os nossos pecados não foram perdoados, Ele não vai voltar, Ele não está presente na nossa vida hoje. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo aí, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Então, dito isto, nós vamos ver agora algo importante que talvez você nunca tenha visto, se viu, é importante você relembrar, e é aquela parte onde nós vamos estudar sobre evidências da ressurreição de Cristo. Cristo, quando ressuscitou, ele deixou nessa ressurreição, que foi um grande milagre, provas desse milagre, de um fato extraordinário, nunca visto antes, que aconteceu ali em Jerusalém. Josh McDowell, ele apresenta 7 fatos inegáveis que confirmam o fato da ressurreição, no seu livro As Evidências da Ressurreição de Cristo,
Então, Josh McDowell, ele trabalha bastante sobre essa questão de ciência, arqueologia, fé, a Bíblia, teologia. E uma das coisas que ele trata nesse livro e outros livros, como fatos que exigem um veredito, ele fala muito sobre a ressurreição do Senhor. Então nós vamos aqui elencar alguns fatos inegáveis acerca da ressurreição de Cristo e que, estudando sobre isso, você possa encher o seu coração realmente de fé e de certeza de que o Senhor venceu a morte, Ele ressuscitou. Primeiro fato da ressurreição de Cristo, primeira evidência de que realmente Jesus ressuscitou é esse aí. O medo do poder de Roma foi totalmente ignorado quando o selo romano foi quebrado. Então, o selo romano que foi colocado na porta ou na pedra que foi rolada para fechar o túmulo onde Jesus foi colocado, lembre que naquela época eram túmulos escavados na rocha e era um túmulo de José de Arimateia, um dos discípulos anônimos de Jesus Cristo. Um túmulo novo, que foi inaugurado com o corpo de Cristo. Então, essa pedra foi colocada como porta no túmulo e olha só o que diz o texto em Mateus 27, 66. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado, guarda, lacraram a pedra. Então, esse último trecho, lacraram a pedra, eles colocaram um selo romano, eles quem? A guarda romana, colocaram um selo romano, que era uma cordinha que era colocada sobre toda a pedra e colada com argila, tanto de um lado como no outro. E nessa argila era colocado o sinete, com o símbolo do Império Romano, do imperador, demonstrando que aquilo que estava ali, o túmulo, o que estava guardado, era como se fosse propriedade, patrimônio de Roma. E se o selo fosse violado, punições severas seriam acometidas pelos infratores. Então, ninguém ousaria romper o selo romano, sabendo das punições que isso acarretaria para aqueles que violaram o selo romano, quebraram esse selo. E a pena para quem violasse o selo romano era simplesmente ser crucificado de cabeça para baixo, então o estômago indo para a garganta, a pessoa sendo ali punida dessa forma terrível, cruel, sangrenta e muito rude. Os discípulos que foram acusados de terem roubado o corpo de Cristo, certamente não fariam com que o selo romano fosse violado e eles pudessem então rolar a pedra e tirar o corpo de Jesus dali. Até porque lá a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam com muito medo, trancados dentro de uma casa. Eles ficaram com medo até no julgamento de Jesus, lá na casa do sumo sacerdote e depois com Pilatos. Todos abandonaram o Senhor. Imagina ter que romper um selo romano sabendo da pena que eles sofreriam. Então o que aconteceu ali foi o grande milagre da ressurreição. Uma outra evidência da ressurreição de Cristo foi o túmulo vazio. Soldados, os romanos, os judeus admitiram que o corpo não estava mais naquele túmulo. O túmulo estava vazio. Ninguém podia apresentar o corpo de Jesus, ele não estava mais ali. Mateus 28, 5 e 6 diz assim: o anjo disse às mulheres que foram lá visitar o túmulo no domingo de manhã: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado.
Olha só agora, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Notem, Jesus ele já tinha profetizado sobre sua ressurreição. Ele compara sua ressurreição como Jonas no ventre do peixe, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importava que o Filho do Homem ficasse debaixo da terra ou na sepultura e depois ressuscitasse. Ele já tinha alertado os seus discípulos sobre a sua ressurreição. Ele já tinha dito que ele entregaria a vida dele voluntariamente e tomaria essa vida de volta. Ele também disse que poderiam derrubar o templo e em 3 dias ele reconstruiria, mas ele estava falando não do templo de Jerusalém, mas dele mesmo, do corpo dele. E aqui o anjo está lembrando disso para as mulheres. Ele está vivo, ele ressuscitou como ele tinha profetizado, como ele tinha dito. Quando as mulheres chegaram ali, o túmulo estava vazio e elas começaram a entrar em desespero. Elas perguntaram: onde colocaram o corpo do nosso Senhor? Então, o túmulo vazio, depois os discípulos, Pedro e João, foram até lá e foram testemunhas oculares do túmulo vazio. Ninguém apareceu com o corpo, todos atestaram, todos comprovaram que o túmulo estava vazio. Não só os discípulos, as mulheres que foram ali visitar o túmulo, mas todas as autoridades comprovaram, de fato, o túmulo estava vazio. Algo extraordinário aconteceu ali em Jerusalém. Os túmulos dos grandes líderes religiosos estão ali com os cadáveres. Agora, o túmulo de Jesus, do nosso Senhor, ele não está preenchido. Não há restos mortais ali do nosso Senhor. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E ninguém na história pôde contestar, nem lá no passado e hoje, acerca desse fato. Uma outra evidência da ressurreição do Senhor é a grande pedra que fora rolada para selar, para fechar a sepultura na qual o corpo de Jesus fora colocado depois da sua crucificação. Calcula-se que a grande pedra que fora colocada como porta da sepultura tinha cerca de 2 toneladas para poder fechar todo o buraco que era aberto para colocar então um corpo ali dentro. E aquela pedra não poderia ter sido removida secretamente, sem que a guarda romana que estava ali pudesse notar, pudesse ver. E é interessante que os evangelhos, quando eles falam, principalmente João capítulo 20, quando o evangelho de João fala da pedra que estava ali em frente e que foi removida, ela não foi só removida no sentido de rolada para abrir a sepultura. Não, ela foi removida, tirada dali e colocada à parte. Então, quando eles chegaram ali, o verbo, a palavra grega que ela é usada no Evangelho de João, por exemplo, para removida, é a palavra grega airo, que significa levantada, colocada para cima, tirada de um lugar e colocada em outro lugar. Então a pedra ela não foi só rolada, ela foi tirada dali, 2 toneladas. Então, olha só o que diz o texto de Marcos. E perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? As mulheres indo para o túmulo visitar. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Notem só, era muito grande.
Os estudiosos dizem o seguinte, que uma pedra naquela época que selava a sepultura pesava cerca de 1,5 toneladas, mas como havia rumores de que os discípulos roubariam o corpo de Jesus, muito provável que as autoridades judaicas e romanas tomaram precaução e colocaram uma pedra ainda mais pesada, maior, na porta da sepultura para guardar o corpo. E o texto aí de Marcos vai dizer que a pedra foi removida, e essa palavra aí não é airo, mas é uma outra palavra no grego que também denota a ideia de que ela foi colocada à parte, como se ela tivesse sido levantada e colocada num outro lugar. Então, os discípulos, primeiro, eles estavam com medo, eles não enfrentariam a guarda romana, como nós vamos ver daqui a pouco. Segundo lugar, eles eram 11 homens, eles não conseguiriam levantar 2 toneladas sem despertar a guarda e colocarem do lado aquilo, ou colocarem para cima aquela pedra. Então a pedra que guardava a sepultura, ela é uma prova, uma evidência de que algo extraordinário aconteceu naquele domingo de manhã, que foi a ressurreição do Senhor. E é interessante, irmãos, que a pedra não foi tirada para Jesus sair. Jesus não precisava que a pedra fosse rolada para ele sair, ou tirada dali para ele sair. Ele já tinha saído dali. A pedra foi tirada não para Jesus sair, mas para que as pessoas pudessem entrar e testemunhassem o grande milagre. Se a pedra não fosse tirada, as pessoas não poderiam entrar para realmente verificarem que Jesus não estava mais ali, ele ressuscitou. A pedra não era obstáculo para Jesus, ele já tinha saído dali. A pedra era um obstáculo para as testemunhas. Então, para as testemunhas comprovarem o fato da ressurreição, a pedra foi tirada pelo anjo do Senhor, que desceu ali e removeu aquela pedra, um anjo como um relâmpago, diz Mateus, e ele é que removeu aquela pedra. João 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E aí a palavra airo no grego, tirada para o lado, levantada. Uma outra evidência da ressurreição é a guarda militar romana, altamente disciplinada, deixou o seu posto e precisou ser subornada e protegida. Irmãos, olha só o texto aí de Mateus 27, versículo 66. Acompanhem comigo a leitura. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Olha só, toda uma estratégia para guardar o sepulcro, porque, como eu já falei, havia o rumor de que os discípulos roubariam o corpo, porque Jesus já tinha dito em alto e bom som, as autoridades já sabiam disso, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então acionou o alerta de todo mundo, só que eles pensavam que os discípulos é que fariam esse papel de tirar o corpo do Senhor dali. E além de deixarem um destacamento montado ou montando guarda, lacraram a pedra. Então, eles deixaram um destacamento, montando guarda, uma guarda romana, guardando a frente do sepulcro. Então, a guarda militar romana é uma prova, é uma evidência de que o milagre aconteceu ali no domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou. Essa guarda romana era altamente treinada e altamente armada. Para vocês terem uma ideia, cada guarda daquela escolta romana era treinado para dar cabo, para dar fim, para lutar contra 16 homens, 16 civis. Eram guardas da elite
romana. Eles eram treinados para isso. Então, apenas um homem, apenas um guarda, basicamente daria conta de todos os seus discípulos e homens ali da pesca, homens que trabalhavam com com cobrança de impostos, eram homens que não tinham um preparo, um treinamento militar, que iriam entrar em embate contra homens de guerra, homens altamente treinados, preparados para matar. E com escudo, com lança, com arma, a gládio, que era usada, a espada famosa do exército romano, que era usada em batalhas. Enfim, havia uma guarda romana de cerca de 16 homens que escoltavam, que guardavam a porta da sepultura, a grande pedra ali que selava o túmulo de Jesus. Dificilmente os discípulos dariam conta de enfrentar aquela guarda romana treinada, sem serem mortos todos eles, e também não havia como aqueles guardas terem cometido o vacilo de dormirem no ponto ou no posto de serviço, de guarda, porque eles eram altamente disciplinados. E se eles falhassem na guarda, havia leis que diziam sobre as punições que eles sofreriam. Por exemplo, o digesto número 49 do Código Justiniano dizia que se um soldado romano dormisse ou se ausentasse em serviço, ele seria executado nu, queimado com as suas próprias roupas. E se não descobrisse quem havia falhado, toda escolta era morta queimada. Então, dificilmente um guarda romano iria dormir no serviço. E eles faziam turnos. 4 ficavam de plantão, alertas, e os outros descansavam, com a cabeça virada para aquilo que eles estavam guardando. Então, eles revezavam isso. E então seria impossível os discípulos entrarem ali e roubarem o corpo de Jesus, passando despercebidos da guarda romana. Uma outra evidência é a mortalha, que é chamado no mundo católico, no mundo da ciência também, da arqueologia, como o Santo Sudário. Não sei se você já viu tantos debates sobre aquele tecido que você pode procurar aí no Google. Dizem que foi o tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo, que é a mortalha fúnebre que era colocada nos mortos daquele tempo e foi colocado também em Jesus. Então a mortalha intacta, sem rompimentos, não continha o corpo. João Crisóstomo, que foi um pai da igreja, notou que o corpo foi sepultado com muita mirra, que cola o linho ao corpo, o que dificulta a retirada. Olha só João, como ele fala sobre isso. Olha só aí. Os dois corriam, ou seja, os discípulos, no caso Pedro e João, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, que foi o João, que era mais novo que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu, olha só, as faixas de linho, a mortalha ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Meus irmãos, notem bem, a mortalha é uma evidência do milagre da ressurreição de Cristo. Por quê? Era então colocado o linho, esse tecido, como se fosse uma múmia, envolvendo o corpo, e sobre essas faixas era colocado cerca de
32 quilos de especiarias aromáticas, como o aloés, como a mirra, e essas especiarias formavam uma espécie de camada, de cola. Então, o linho, o tecido, grudava um no outro e no corpo. Quando João e Pedro chegaram ali no túmulo, eles não viram o corpo, mas viram a mortalha como se fosse um casulo. Sabe um casulo de uma larva que forma, ou uma lagarta que depois forma uma borboleta, fica aquele casulo intacto. Então, como um casulo, a mortalha estava intacta, sem ter sido rasgada, danificada, sem ter sido rompida. Ou seja, o corpo de Jesus vazou dali, saiu dali, sem romper aquele tecido. E o pano, o lenço que estava na cabeça de Jesus, a parte também intacto, dobrado, diz o texto. Olha só, dobrado. Ele não foi rasgado. Para tirar aquele linho, todo aquele tecido, teria que rasgar tudo aquilo ali, mas estava intacto. Que milagre da ressurreição do nosso Senhor. Tem gente que fala que Jesus, e daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, Jesus sofreu uma síncope. Ele, na verdade, não morreu, tiraram ele da cruz, ele estava desmaiado. Depois a gente vai ver sobre isso melhor. E que ele acordou por causa da temperatura baixa do túmulo, as condições do túmulo, e aí ele saiu. Olha só, exigiria talvez um milagre maior que a própria ressurreição, porque ele teria que se desvencilhar de toda a mortalha, e outra, não rompeu a mortalha, ela estava intacta. Ele teve que sair da mortalha sem romper a mortalha, ele está todo apertado, a mortalha colado nele, e depois ainda empurrar a pedra e derrubar os guardas e fugir. Olha só. Que loucura isso aí. A explicação mais plausível, mais coerente, é o fato do milagre da ressurreição do nosso Senhor. Uma outra evidência, Cristo apareceu para testemunhas. O fato foi testemunhado. Durante 40 dias, a Bíblia diz, lá em Atos, ele apareceu aos seus discípulos pregando sobre o reino de Deus. Então não foi uma aparição, um dia. Durante 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele apareceu aos seus discípulos e apareceu para cerca de 500 testemunhas. Paulo fala aí em 1 Coríntios 15:6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Notem o que Paulo está querendo dizer aí. Ele está dizendo que o fato da ressurreição do Senhor foi comprovado por mais de 500 testemunhas, mais de 500, e foi durante 40 dias que ele apareceu. E ele diz, alguns, a maioria estão vivos, ou a maioria está viva. Ou seja, eles podem comprovar, e se for mentira, eles também podem dizer, se for fake news. Mas eles estão aí para dizer que eles viram o Senhor ressurreto. Então, nós temos evidências nas testemunhas, e ninguém nunca contestou, nunca contra-argumentou, na época de Jesus, que ele não havia ressuscitado. Leo Morris, ele ainda acrescenta, os mesmos discípulos que fugiram e se esconderam durante o julgamento e a crucificação, passaram a dar suas vidas pela verdade do que pregavam, isto é, a ressurreição de Jesus. Essa é uma evidência da ressurreição. Esses homens que estavam acovardados, com medo, lá nos evangelhos, fugiram, abandonaram. Em Atos você vê eles pregando abertamente, dando a vida deles por Jesus, sendo martirizados, Pedro morrendo crucificado de ponta cabeça, ele que havia negado Jesus. Algo especial aconteceu na vida desses homens, eles não deram suas vidas por uma mentira, eles viram o Senhor e passaram a dar a vida deles por Jesus.
Não há qualquer evidência de refutação da ressurreição nos primeiros séculos do cristianismo. Você não vê um documento de um cético, de um judeu, de um romano, de alguém não cristão contestando a ressurreição de Jesus. A completa ausência de qualquer outra explicação sobre o fato, ou seja, Jesus, de fato, ressuscitou. Agora, para a gente indo aí caminhando para frente, algumas posições quanto à ressurreição de Cristo, tudo isso que a gente viu. Ainda no livro lá de Josh McDowell, ele vai colocar sobre o túmulo de Cristo podia estar ocupado. Essa é uma teoria. Então, a teoria do túmulo desconhecido, túmulo errado, lenda, ressurreição espiritual e alucinação. Nós já vamos explicar item por item. Ou vazio. O túmulo poderia estar lá com o corpo, e essas são as hipóteses aí. Ou vazio, mas vazio como? Sem o corpo lá, mas de uma forma natural. Os discípulos roubaram, por isso o corpo não estava ali. Foi escondido pelas autoridades, o corpo. Ele teve uma síncope, como eu já falei, perda temporária dos sentidos. Daí voltou em si no túmulo e saiu dali. Ou um complô da Páscoa, uma história que contaram lá sobre a ressurreição e que pegou. Ou então o túmulo vazio da forma que a Bíblia diz e nós cremos, de uma maneira sobrenatural, a ressurreição corporal do Senhor. Então vamos ver aí, refutando item por item dessas teorias ou dessas posições contrárias à ressurreição. Teoria do túmulo desconhecido. Então disseram o seguinte, olha, ninguém sabia onde estava o túmulo, ninguém sabia qual era o túmulo onde Jesus foi sepultado, por isso dizem que ele ressuscitou. Mas a verdade não é que ele ressuscitou, o corpo está lá, é que não sabem mais onde está o corpo. Então, uma teoria um tanto quanto ilógica. Por quê? Marta e Maria presenciaram a preparação do túmulo, elas sabiam onde era o túmulo. Não era um túmulo desconhecido, o túmulo era de alguém, foi um túmulo emprestado, um túmulo de José de Arimateia, que era uma autoridade judaica. Era o túmulo onde estava a guarda romana, a guarda estava lá guardando o túmulo, então ele não era desconhecido, como dizem alguns historiadores ou pessoas céticas. Túmulo errado, ou seja, as pessoas foram para o túmulo errado, por isso encontraram o túmulo vazio. Só que, como eu já disse, as mulheres sabiam onde era o túmulo, todos teriam que ter ido ao túmulo errado, inclusive o sinédrio, que eram os judeus, e o próprio anjo que foi lá também errou o endereço do túmulo, o que é um negócio bizarro. A hipótese de lenda, ou seja, como uma lenda, um conto, algo fantasioso. Se nós tínhamos 500 testemunhas, mais de 500 testemunhas vivas, quando os registros da ressurreição apareceram, ninguém contestou tais documentos, não apareceu nenhum para contestar isso. Ressurreição espiritual, não, foi só o espírito que saiu do túmulo, foi uma ressurreição espiritual. Como? Os judeus esperavam uma ressurreição corporal. Jesus mostrou seus ferimentos aos discípulos que puderam tocar. Lembra depois lá? Jesus fala para Tomé, toca na minha mão, toca aqui do lado onde a lança do soldado romano entrou. Eles puderam tocar. Cristo comeu pão, peixe com os discípulos lá em João. O espírito não come. Os guardas foram subornados pelo fato de o corpo não estar no túmulo. Os religiosos judeus subornaram os soldados romanos dizendo, falem aí que os discípulos roubaram o corpo e nós vamos proteger vocês, vamos impedir que vocês sejam punidos pelas autoridades romanas. Então, o corpo não estava lá. A hipótese de alucinação. Várias pessoas viram Jesus ressurreto ao mesmo tempo. Então, é impossível uma alucinação coletiva, mais de 500 pessoas. Houve uma variedade de tempo e lugar das aparições. Ele não apareceu uma vez, ele apareceu durante 40 dias. Não havia expectativas propícias a alucinações.
Então, quando a gente tem alucinação, muitas vezes a gente está vulnerável, a gente está esperando alguma coisa, a gente quer ver algumas coisas, a gente tem expectativas de algumas coisas. Naquele tempo, a situação das testemunhas oculares era uma situação de não ter expectativa para as alucinações. Eles estavam decepcionados, frustrados, para eles o mundo tinha acabado, eles não estavam esperando ver Jesus. Houve uma paralisação repentina das aparições. Então, Jesus, depois dos 40 dias, parou de aparecer. Alucinações não têm imagem da realidade. Um outro ponto aí, a ser refutado. Ele foi escondido pelas autoridades. Então, olha só que simples para a gente sair disso. As autoridades esconderam o corpo do Senhor para proteger esse corpo de um roubo dos discípulos, ou um possível roubo dos discípulos. Então, quando começou a pipocar a pregação dos discípulos, e a principal ênfase da pregação era a ressurreição, assim como a morte, e aquilo que era chamado de a seita dos nazarenos começou a crescer, que era o evangelho, para desmascarar esses discípulos, principalmente lá em Pentecoste, em Atos 2, depois de 50 dias da ressurreição, ou da morte de Cristo, da Páscoa judaica, Pedro ele fala abertamente da ressurreição do Senhor. Para acabar com aquilo, simplesmente eles apareceriam com o corpo para desmascarar os discípulos, que eles estavam mentindo, e aquela seita, entre aspas, acabaria. Aquela mentira acabaria, os discípulos entrariam em descrédito e ainda seriam condenados como blasfemos. Então, isso não é algo a ser considerado. Uma síncope, que é a perda temporária do sentido. Jesus não morreu na cruz segundo essa tese. Ele perdeu os sentidos, quando ele foi colocado no túmulo, ele acordou do desmaio que ele teve. Então seria necessário um milagre ainda maior para Jesus se desvencilhar de todo o aparato fúnebre, a mortalha, sair do túmulo, rolar aquela pedra, como eu já falei, e ainda passar pela guarda romana altamente armada e preparada sem ter sido visto. E depois de chegar já na cruz quase morto, depois de açoite, sangrando, uma massa sangrenta, carregar a cruz, ser crucificado, ficar horas na cruz. Então seria um milagre ainda maior, ele se recuperar em pouco tempo e ainda sair sem ser percebido. O complô da Páscoa, que é uma posição absurda e extremamente preconceituosa. Então vamos em frente aí para nós terminarmos. Agora, espero que tenha sido válido ali as evidências da ressurreição, muito interessante isso. Se você tem um amigo cético, tem dificuldade para crer, mostre isso aí para ele. E é bem interessante, isso aqui foi gente séria, gente da própria ciência, gente crente que fez. A relevância da ressurreição, a importância da ressurreição para a nossa vida, para a nossa fé. Porque Cristo ressuscitou, temos nossa salvação garantida. Então, por causa da ressurreição de Cristo, a nossa salvação foi assegurada. Romanos 4:25, Paulo fala, ele, Jesus, entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a ressurreição de Jesus é uma demonstração de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Deus se satisfez naquele sacrifício perfeito e suficiente de Jesus por nós. Se Deus não tivesse agradado com o sacrifício de Cristo, ele não teria sido ressuscitado, ele estaria morto. Os nossos pecados não teriam sido pagos, a morte não teria sido vencida. A morte é o salário do pecado. Mas como Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, isso é um sinal de que a causa da morte, que é o pecado, foi pago. O pecado foi totalmente ali diante de Deus pago, a dívida, a condenação. Jesus ressuscitou. A ressurreição é uma prova
de que Jesus realmente foi o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Porque Cristo ressuscitou, temos nossa ressurreição garantida. Um dia, quando Jesus voltar, se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar. O corpo, a alma, o espírito já vão estar lá na glória, mas o corpo vai ressuscitar num corpo perfeito. 1 Coríntios, Paulo fala isso. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Notem que a palavra primícia significa. Primícia era o primeiro fruto, ou primícias eram os primeiros frutos de uma colheita. Então, Paulo está usando essa linguagem da agricultura, que era bem conhecida na sua época. Assim como Cristo foi o primeiro a ressuscitar dessa forma escatológica, com um corpo de glória, dando início a um novo tempo, também os que são de Cristo, os que creram em Jesus Cristo, ressuscitarão também como ele, com um corpo de glória. Jesus já tinha ressuscitado mortos, como Lázaro, filho da viúva de Naim, mas eles voltaram a morrer, porque era uma ressurreição diferente, uma ressurreição não essa gloriosa. Jesus foi o primeiro a ter essa ressurreição, uma ressurreição para a eternidade. Quem está nele também vai ressuscitar, assim como tem os primeiros frutos, que indicam uma grande colheita. Também Jesus, ele ressuscitando, todos os que estão nele vencerão a morte. Filipenses 3, 20 e 21 fala, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, ele vai voltar. O Senhor Jesus Cristo, olha só agora, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, esse corpo carnal, que está morrendo, que tem doença, imperfeito, que tem pecado, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então notem, na segunda vinda do Senhor, nós seremos ressuscitados e teremos um corpo glorioso, como o do Senhor Jesus Cristo, sem pecado, sem mácula e imortal. Porque Cristo ressuscitou, temos um intercessor por nós no céu. Já falamos sobre isso no sacerdócio de Jesus, um dos ofícios do Senhor. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, e ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede, que roga por nós. Nós podemos orar, pedimos a ele, e ele sente as nossas fraquezas, ele tem compaixão de nós, e ele vem ao nosso encontro, ele intercede por nós, e nos ajuda em tempo oportuno, como diz o texto aí. Porque Cristo ressuscitou, ele está conosco para sempre. Na verdade, Mateus 28, 20, corrijam aí. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que ele disse isso? Porque ele ressuscitou. Isso não seria possível se ele estivesse no túmulo, na sepultura, no mundo dos mortos. Os que estão no mundo dos mortos não interagem conosco. Eles estão lá. Agora Jesus ressuscitou e ele está conosco, está comigo, está com você todos os dias. Que verdade fantástica essa. Isso nos dá paz, esperança para o nosso presente. Porque Cristo ressuscitou, cremos e fazemos. Aí está errado essa frase, tá? Seria assim, porque Cristo ressuscitou, aquilo que cremos e fazemos não é inútil, não é vão, não é algo enganoso, não é falso. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse contexto todo anterior é sobre a ressurreição do Senhor. E nós também vamos ser ressuscitados por Cristo.
Então Paulo está dizendo, porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, nós podemos crer que tudo aquilo que o Evangelho diz é verdade, podemos colocar todo o peso da nossa vida, toda a nossa confiança no Evangelho, podemos pregar esse Evangelho, podemos trabalhar no reino de Deus, isso não é vão, isso é verdadeiro, e o nosso trabalho vai ser recompensado, porque Cristo vive. E terminando, porque Cristo ressuscitou, temos a esperança de sua volta. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não temos uma visão de futuro pessimista. A nossa visão cristã de futuro é gloriosa, é triunfante. A nossa visão de futuro é esperançosa, uma bendita e viva esperança, porque a última página da história é Cristo vencendo, Ele venceu a morte, Ele voltará e reinará, e os que são dele reinarão com Ele para todo sempre, aleluia, Maranata, louvado seja o Senhor. Olha só o que diz Atos capítulo 1. Foi Jesus elevado às alturas, assunto aos céus, à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, subiu ao céu, voltará do mesmo modo como vistes subir. Glórias ao Senhor. Olha que bendita esperança, a Bíblia está repleta, o Evangelho, os Evangelhos, as cartas de Paulo, o Apocalipse, dizendo sobre essa verdade da segunda vinda majestosa, gloriosa de Jesus, onde todo olho o verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dEle, e os que são dEle reinarão para sempre. Aquele Jesus que os discípulos viram subindo, os anjos disseram: Ele vai voltar, como vocês o viram subir. Por isso eu deixo essa frase, o refrão dessa música para vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que Deus abençoe você, que a esperança da ressurreição, que a ressurreição traz, possa encher o seu coração, a sua vida, que a sua esperança esteja no Cristo, vivo, Ele venceu a morte. Que você possa crescer no conhecimento de Cristo, na sua comunhão com Ele, no seu conhecimento teológico também, e nós vamos voltar numa outra oportunidade, com uma nova aula, e logo nós vamos divulgar a data do nosso novo estudo. Deus abençoe você, um grande abraço.